Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu peço a todos aí, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e nos ajude a divulgar esse canal para que mais pessoas venham ter acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é um assunto que eu gosto muito de tratar aqui no canal, na verdade, né? É um dos que eu mais falei, que é sobre o texto grego do Novo Testamento. Mas nós vamos fazer uma leitura hoje em cima de materiais, tá? Até porque nenhum vídeo que eu faço aqui, que eu gravo, ela vem de forma avulsa, assim, não, a gente estuda os materiais e aí traz o conteúdo aqui, é claro, né? Então nós vamos ler aqui um material que eu já mostrei ele aqui algumas vezes, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, de Wilson Paroski, tá aqui. A gente vai se basear nele e também eu vou dar continuidade a esse vídeo. Depois a gente vai tratar de pelo menos uns 3 ou 4 vídeos e vou jogar em uma playlist. E tem como base também esse material aqui, ó, que é o Novo Testamento Grego. Esse aqui, baseado no The Greek New Testament, editado por Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlos Martini e Bruce Metzinger, que é o da SBU, né? Então, é baseado nesses dois materiais. Por que nesse daqui? Não é só porque ele é um Novo Testamento grego, é porque ele tem uma introdução muito boa, aonde ele vai falar sobre as testemunhas que são usadas para se montar, né? Vamos dizer assim, para se estabelecer um Novo Testamento grego, que vai ser usado, inclusive, ó, nas Bíblias aqui, ó. Essas Bíblias aqui, elas têm como base um trabalho desses aqui, tá? Esse aqui, por ser eclético, você vai encontrar esse Novo Testamento grego aqui, que é fruto de um trabalho na Alemanha. Você vai encontrar ele na Bíblia NVI, nas Almeidas Atualizada, que hoje é a NAA, e também na Bíblia NVT, dentre outras Bíblias que contêm o texto eclético, tá? Então tudo vem daqui. Beleza? E então ele vai ter essa introdução onde ele vai falar quais são os documentos que já foram encontrados, catalogados e que são usados para se editar um Novo Testamento. Tá? Então ele vai citar aqui os códices antigos, papiros, também os unciais, é claro que são os códices maiúsculos. Você vai encontrar também os minúsculos, e aí ele vai mostrar também uma lista de lecionários que foram criados pela igreja nos primeiros séculos, onde era usado nos cultos, né? E ali continha muitos textos do Novo Testamento, também muitos versículos, muitas passagens, e também as versões antigas, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então, nesse material você vai ter uma explicação muito boa sobre as versões antigas, com datas inclusive, tá? Então, quando a gente faz um vídeo de crítica textual aqui, por exemplo, né, de pesquisa sobre a crítica textual, já que eu não sou um crítico textual, sou apenas um estudioso do assunto e um curioso, e eu trago aqui os vídeos tratando desse assunto, porque eu acho relevante esse assunto aqui. Então, até porque hoje há uma discussão em cima do tema, então a gente tem que trazer vídeos que trabalham esse assunto aí. Então nós temos como base esses dois materiais aqui, tá bom? Então nós vamos ler o que é que o Wilson Paroski vai falar sobre as versões antigas, qual a importância delas para essa questão da reconstrução do texto do Novo Testamento. Então ele diz aqui na página 63, você que tem o livro aí pode acompanhar, você que não tem, ouça aí, né, que a gente vai ler, e depois você pode até adquirir essa obra. Então ele fala o seguinte:
Depois dos manuscritos gregos, a mais importante fonte para os trabalhos de restauração textual do Novo Testamento são as antigas versões, que surgiram em decorrência da expansão do cristianismo em regiões onde vários grupos étnicos não dominavam a língua grega, o universal, ou seja, a língua grega já era universal, era como o inglês de hoje. Você tem inglês em todos os lugares do mundo. Há 2000 anos atrás era o grego. O grego ele estava disseminado em todas as capitais, pelo menos. Mas a gente tinha assim lugares bem menores que não se falava o grego. Então era a língua materna ali daquele lugar. Olha só. Tais versões começaram a surgir já em meados do segundo século e continuaram aumentando em número e variedade à medida que a fé cristã se difundia mais e mais. As versões mais antigas e importantes são a siríaca, a latina e a copta. Olha só, siríaca, latina e copta. Interessante. As quais remontam a protótipos gregos anteriores à grande maioria dos manuscritos hoje conhecidos. Essa informação ela é muito importante porque eu acho engraçado, né? A gente que faz parte de grupos aí, né? De WhatsApp, você vê muito uma galera defendendo que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Na verdade, são alguns proponentes desses assuntos que saem falando essas coisas por aí, e o cara traduz uma peshita para o português, e sai falando isso e o povo vai acreditando, E quando você vê um trabalho, no caso, sério, como esse aqui, ó, todos eles são unânimes em dizer que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mesmo que haja uma discussão sobre o livro de Mateus, existe uma evidência na carta dos pais da igreja ali, onde eles dizem que possivelmente Mateus tenha sido escrito em hebraico, que no caso ali seria aramaico, né? E essa carta tinha sido escrita nessa língua, porém você não tem uma evidência nenhuma dessa carta de Mateus escrita em hebraico, apenas essa história. Então, em cima dessa história, muitas pessoas creem nessa ideia de que o Novo Testamento inteiro, e não só, no caso, o livro de Mateus, foi escrito em aramaico. Aí complica, porque você não tem evidências que apontam para isso. Pelo contrário, você vai ter evidências para a língua grega. Mas isso é uma outra discussão. Vamos continuar. Porque o próprio Paroski, ele fala aqui que essas traduções antigas que nós citamos aqui, né, no caso aqui a siríaca, a latina, a copta, elas são, olha só, elas remontam a protótipos gregos anteriores. Ou seja, elas já são uma tradução de textos gregos, de documentos gregos. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a leitura, né? A maioria dos manuscritos gregos hoje conhecidos. Assim, apesar de os mais antigos manuscritos sobreviventes dessas versões não recuarem além do início do quarto, ou quando muito, né, o final do terceiro século, o texto, olha só, o texto que elas evidenciam representa um estágio de desenvolvimento não posterior ao final do segundo século, ou seja, mesmo que os documentos, os achados, né, eles ali, né, no caso ali, remontam ao quarto século, ao terceiro século e tal, mas o texto dela, em comparação aos documentos gregos, eles remontam, olha só como ele falou aí, a um estágio de desenvolvimento não posterior ao final do segundo século. Então eles têm, o que é que eles fazem? Eles pegam essas versões antigas e vão comparar com quais manuscritos gregos, de quais regiões que eles vão estar baseados. Eles vão olhar, né? Por quê? Por causa das variantes textuais. Então eles sabem quais são os tipos de variantes egípcias ou ocidentais, não é isso? Ou bizantinas. Então, é exatamente pelas variantes que a gente vai identificar de onde que aquele manuscrito pode ter vindo, de qual região.
Mas vamos continuar aqui, ó. Por causa de suas limitações, porém, as versões devem ser usadas com muita cautela. Além do despreparo de alguns tradutores, a sintaxe e o vocabulário grego nem sempre encontram correspondentes exatos em outras línguas. Isso aqui é muito interessante, ó. O latim, por exemplo, não tem artigo definido. E o siríaco não pode distinguir entre o aoristo e o perfeito gregos. E o copta não sabe o que é voz passiva. Muitas vezes, uma variante versional, ou seja, de uma versão, né, não passa de mera interpretação de um texto difícil. Além disso, ao serem copiadas e recopiadas, as versões também ficaram expostas aos mesmos erros e vícios encontrados nos manuscritos antigos. É claro, se eu tenho aquele manuscrito grego, que ele contém uma variante peculiar, que só é dele, e eu faço uma versão para o siríaco desse documento aqui, é claro que ele vai carregar aquela variante peculiar. Ou não, ou outros tipos de variações. É assim que funciona. De qualquer modo, as primeiras versões nos permitem retroceder a uma forma do Novo Testamento que, do ponto de vista cronológico, aproxima-se quase como nenhuma outra do texto original e possibilitam conclusões bastante seguras a respeito do texto grego que se achava em uso nos lugares onde foram feitas. Então aqui, ó, exatamente. Através das variantes, das versões, é que você vai identificar de onde que essa versão ela pode ter vindo, ou seja, de qual documento ela pode ter sido baseada, tá bom? E nós temos, ó, como ele falou aqui, nós temos a siríaca, né? Nós temos algumas traduções latinas e coptas, e nós vamos fazer outros vídeos. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desse tipo de tradução aqui, inclusive com datas. E você vai ver que, inclusive, a Peshitta, ela vai vir muito tempo depois, ou seja, de documentos gregos já existentes. Então, é uma prova aqui que nós vamos ver que ela é uma tradução. Ela é uma tradução, tá bom? Ela vai começar a ser traduzida ali mais ou menos na metade do segundo século, mais ou menos em diante. Você vai ver alguns tipos. Olha só, não é só uma siríaca. Existem algumas, umas 4, 5, sei lá, ou mais. Tá? E uma delas é a Peshitta, uma delas. Então, veja como o assunto ele é vasto, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós apenas tratamos das versões antigas. E aí, depois, como eu falei, vamos dar prosseguimento aí ao tema, tá bom? Deus abençoe a sua vida aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo.